Vamos lá. Na hora que você falar, dá o play. Paz do Senhor, irmãos queridos. Estamos mais uma vez felizes porque temos a oportunidade de ministrar mais uma escola bíblica. E nesta oportunidade eu quero ler um texto que se encontra em Romanos capítulo 3, versículos 21 a 26. Romanos capítulo 3, versículos 21 a 26, dizem assim: Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Muito bem, vamos orar, pedir ao Senhor que ministre esta palavra aos nossos corações. Vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos por esta mensagem tão extraordinária aos nossos corações. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Estamos mais uma vez aqui, ó Deus, para estudarmos a sua palavra, Senhor. Nessa escola dominical, nessa escola bíblica, nós queremos pedir ao teu Espírito Santo que sonda os nossos corações, abra o nosso entendimento, Senhor, para que nós possamos compreender a mensagem que o Senhor tem para cada um de nós. Nós fazemos esse pedido por tua misericórdia, confiados no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Irmãos, esse é um texto conhecido de toda a igreja. Esse é um texto que não é estranho à igreja. Esse texto tem sido muitas vezes ministrado de várias formas. Tem muitas mensagens para se aprender neste texto em que nós estivemos aqui lendo. E já até ministramos algumas vezes aqui na Escola Bíblica Dominical sobre este texto. E eu quero falar sobre justificados para o reino. Este tema seria só para a gente dar um norte, só para a gente ter uma base sobre o que a gente vai conversar. Sobre justificados para pertencermos ao reino. Justificados para entrarmos no reino. Justificados para participarmos do reino. Justificados para termos direito a entrar no reino de Deus. Então, como que isso acontece? Ou como isso, na verdade, aconteceu? A gente sabe que a salvação, ela é gratuita. Né? A salvação, ela é gratuita, como diz no versículo 24, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então, a nossa salvação, ela é gratuita, mediante o sacrifício de Jesus Cristo, o nosso Senhor. E fora de Cristo não há salvação. Mas por que não há salvação fora de Jesus Cristo? Por que não é possível entrar no reino de Deus
se não for através de Jesus. Por que que não é possível? Porque Jesus Cristo foi aquele que pagou o resgate. Ele que nos comprou, Ele que pagou o preço para que nós fôssemos justificados. E nós já falamos aqui algumas vezes sobre justificação. E uma pena que na época nós não gravamos, mas nós podemos relembrar aqui algumas coisas. A gente estava comentando aqui uma certa vez sobre como que a gente consegue um atestado médico para justificarmos na empresa onde trabalhamos, justificar a nossa ausência. Nós temos as nossas justificativas para não comparecermos a determinados lugares. Alguns têm uma justificativa que não convence, mas outros têm realmente justificativas que, não sendo redundante, mas justificativas justas, que correspondem realmente ao motivo que está à altura do motivo pelo qual a pessoa precisou se ausentar, ou seja lá qual for o seu motivo de justificação. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós podemos fazer essa pergunta: como que eu entro no reino de Deus? Através de Jesus. Muito bem, mas como que isso aconteceu? Nós temos a parte histórica, né? Que hoje, como nós estamos em uma escola bíblica, a gente pode falar um pouco sobre isso. Nos tempos antigos, na época das guerras, havia uma palavra que era comum para os soldados. Era um termo militar. Era uma palavra grega chamada dikaio. Dikaio. Aliás, de quê? Porque a palavra dikaio já é uma variação, né? Já é um derivado da palavra de quê? D-I-K-E. De quê? O que significava esta palavra para o meio militar? No meio militar, esta palavra significava castigo. Então, o soldado gritava esta palavra quando eles estavam em direção ou estavam se preparando para participarem de uma guerra. Os soldados gritavam esta palavra porque eles precisavam se lembrar constantemente que os seus inimigos seriam castigados. Os seus inimigos receberiam deles a punição. Seja qual fosse o motivo, se havia guerra, havia motivo para punição. E então esta palavra de que era conhecida assim, por castigo. E a palavra de caio, que é um derivado já desta palavra de que, a palavra de caio significava livre do castigo, livre da culpa. Então, esta palavra se tornou comum no meio dos soldados, porque quando eles saíam para a guerra, eles saíam para aplicar o castigo nos seus adversários. E eles voltavam livres da sua culpa. E naquela época envolvia muito, eles contavam muito com a ajuda dos deuses na guerra. Eles acreditavam realmente que os deuses iriam para a guerra. Então eles confiavam nos seus deuses, faziam sacrifícios, oferendas, para que eles tivessem a vitória na sua guerra. Então eles saíam, iam para a batalha, e eles voltavam, aqueles que voltassem vitoriosos, né? Eles voltavam como dicaios, aqueles que aplicaram o castigo e voltaram sem culpa.
e aquele que voltava era chamado de Caio. Agora veja bem, o que isso tem a ver com Jesus Cristo, com a sua palavra? Porque na verdade esta palavra de que ela aparece como a palavra justo. A palavra justo quer dizer esta palavra de Caio, que é aquele que está livre da culpa, ou o justo, aquele que foi justificado. Quem era o de Caio? Quem era o homem justo? Era o soldado que saía para a batalha e voltava vitorioso e trazia consigo os despojos do inimigo. Então ele ia para a batalha, vencia a guerra e trazia as riquezas da guerra, as espadas, os escudos, os cavalos, os carros, as cabanas, as barracas, o alimento, o ouro, seja lá o que fosse, tudo que eles podiam trazer da guerra para enriquecer o reino que eles defendiam, eles traziam, e isto era chamado despojo. Então, o soldado justificado, ou justo, ou livre da culpa e do castigo, era aquele que voltava vitorioso, era aquele que voltava livre, porque o outro exército, o seu adversário, na verdade, é que foi derrotado e estava escravizado, os que sobraram. Mas aqueles que voltavam vitoriosos, o soldado vitorioso ou o exército vitorioso, era o exército justo, chamado de Caio. Agora, esta palavra pertencia aos militares, mas esta palavra chegou na cidade, e esta palavra se tornou comum para o homem da cidade, porque havia justo somente no meio militar. Como que o homem da cidade, que não participava da guerra, aquele que não era soldado, aquele que tinha uma deficiência, aquele que já estava idoso, ou aquele que era muito cedo, muito novo para ir à guerra, como que ele poderia se tornar justo? Na verdade, ele se tornava justo quando ele cumpria as suas obrigações como homem, como pai, como chefe de família e com a religião que ele servia. Ele, se cumprisse as suas responsabilidades com os deuses, ele também era considerado um homem justo. Mas para que ele fosse considerado justo ou justificado, ele tinha que criar bem os seus filhos, ele tinha que ser um homem de bom exemplo na cidade, ele tinha que regularmente prestar culto aos deuses, que inclusive os deuses que davam vitórias ao exército que o defendia. Então era uma conexão entre aquele povo mais antigo. Agora, o que isso tem a ver com a Bíblia? Se é uma história de povos antigos, onde nem todos os povos tinham essa tradição. Mas a palavra justo, que aparece na Bíblia, tem esse sentido, de Caio, justo, o justo. Sabe como que Jesus, por que Jesus foi chamado de o justo de Deus? Como que ele se tornou o justo de Deus? Foi porque ele venceu o exército inimigo sozinho. Qual era o soldado justificado ou o soldado justo? Era aquele que ia para a guerra e voltava vitorioso. Então ele era justo. E ele justificava aqueles que não foram à guerra. Ele lutou a guerra pelos seus compatriotas. Então todos estavam justificados. E aqueles que foram justificados pelos soldados, agora precisavam ser justificados pelos deuses. Então era prestando homenagem, oferecendo cultos, sacrifícios, oferendas. Eles também eram justificados diante dos deuses, na crença e na religião dos povos antigos.
Agora, como que Jesus se tornou o justo de Deus? Ele foi para a cruz do Calvário e venceu a maior guerra de todas, que o ser humano não podia vencer. Por que que o ser humano foi justificado por Cristo? Porque Jesus Cristo foi no combate contra o nosso inimigo e venceu a guerra. Ele venceu a batalha. E nós encontramos um texto que está em Colossenses, capítulo 1, versículos 13 e 14, que dizem assim: Ele quem? Deus, o Pai, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Aqui está um texto que fala que Deus nos transportou das trevas, do império das trevas, aonde nós éramos escravos. Ele nos resgatou, nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Como que isso aconteceu? Aconteceu que Jesus Cristo, Ele venceu a guerra por nós e nos deu o direito de sermos justificados diante de Deus, porque nós não vencemos batalha nenhuma, mas Jesus Cristo venceu a batalha por nós. Por isso que nós somos justificados, por isso que nós podemos pertencer ao reino, porque apesar de não ter ido lutar, apesar de não termos ido para a cruz, apesar de não termos ido lá vencer Satanás na cruz, Ele venceu por nós e nos fez vitoriosos por causa do seu sacrifício, por causa da sua vitória nós somos vitoriosos, por causa do seu sangue, nós não precisamos derramar o nosso sangue, por causa da sua graça, nós hoje somos agraciados pela graça do Senhor. É por isso que nós somos justificados para pertencermos ao reino de Deus, porque Ele venceu a guerra por nós e nos trouxe a vitória. Nós ainda lemos um texto que está em Apocalipse capítulo 5, Apocalipse capítulo 5, o versículo 9 diz assim: E entoavam novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir-lhes os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. O nosso foco é o versículo 9, em que lemos que aquele que foi digno de abrir o livro celestial, por que ele era digno? Porque ele foi morto e com o seu sangue, ele comprou para Deus todos os que procedem de tribos, línguas, povos e nações. Então, Jesus Cristo nos resgatou, Ele nos comprou para Deus, Ele venceu a guerra por nós. Nós não tínhamos condições de pertencer ao reino de Deus, porque nós éramos inimigos de Deus, porque nós vivíamos em nossos pecados, longe de Deus o tempo todo, longe de Deus. Nós não tínhamos condições próprias para entrarmos no reino de Deus. Jesus abriu as portas do reino. Foi Jesus quem venceu a guerra e nos abriu as portas e nos inseriu no reino de Deus. Nós encontramos ainda em 1 Pedro, a primeira carta ou a primeira epístola de Pedro, no capítulo 1, os versículos 18 e 19 dizem assim: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil ou vil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue,
como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Então, aqui está o preço que foi pago para que nós fôssemos justificados para entrarmos no reino. É verdade que Jesus morreu na batalha. É verdade que nós estávamos, quem sabe, desesperados, porque o nosso campeão aparentemente tinha falhado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, ele trouxe de volta a vida, ele levantou-se para nunca mais deitar novamente, porque ele venceu a morte, ele venceu para que você vencesse, para que eu pudesse vencer. Ele nos resgatou, vencendo a guerra por nós, para nos justificar, porque se ele não vence a guerra por nós, nós não teríamos condições de pertencer ao seu reino. Eu quero ler mais um texto que está em 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 19. 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 19 e 20, diz assim: não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Olha o versículo 20: porque fostes comprados por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Qual foi o preço que nós fomos comprados? Foi o preço da morte de Jesus, mas pela sua ressurreição, pela sua graça, pelo seu poder, ele ressuscitou e nos justificou diante de Deus. E nós, ao olharmos para o texto em que lemos, em Romanos capítulo 3, o versículo 26, diz que, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daqueles ou daquele que tem fé em Jesus. Meus queridos, não tem como entrar no reino de Deus se você não for justificado por Jesus Cristo. Fora de Jesus Cristo não tem justificação. Não foram os apóstolos que nos justificaram. Não foram, ou não foi a família de Jesus que nos justificou. Não foi, por mais que nós amamos Maria, não foi Maria que nos justificou. Por mais que nós amamos os profetas, não foram eles que nos justificaram, mas foi Jesus Cristo, aquele que venceu a batalha por nós, aquele que sabia que nós estávamos destituídos da glória de Deus porque nós pecamos, mas ele, por causa do seu sangue, ele venceu e nos deu o direito de desfrutarmos do reino de Deus. Eu quero ler o texto que está em João capítulo 3, 36, que diz assim: quem crê no Filho tem a vida eterna, aquele que não crê no Filho não terá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Continua inimigo, ou seja, não é ainda justificado. Se não tem o Filho, não tem a vida, e ainda não está justificado. Precisa de Cristo, precisa ser justificado por Jesus para ter direito à vida, para ter direito a entrar no reino de Deus pelas portas. E Jesus Cristo é a porta, ele é o meio de entrada para o reino de Deus, porque ele venceu a batalha, ele venceu a guerra, ele saiu pelos portões da sua cidade, veio para a guerra aqui e venceu para que nós pudéssemos desfrutar da gloriosa paz que só Deus poderia dar, para que nós não vivêssemos mais em guerra. Ele nos deu a sua paz.
Em João capítulo 5, versículo 24, diz: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. É o meio de viver eternamente, é só através de Jesus Cristo. Todos nós pecamos e estávamos destituídos da glória de Deus, mas Jesus teve tanta misericórdia de nós, que nos resgatou e nos justificou. Como que Ele nos justificou? Vencendo uma batalha que nós não poderíamos vencer. Nós não conseguiríamos vencer e entrar no reino de Deus pela nossa força, pelas nossas habilidades, pela nossa influência, pelo nosso dinheiro, pela nossa aquisição financeira, pelo status que ainda ostentamos. Nós não conseguiríamos entrar no reino de Deus, porque o reino de Deus foi conquistado por Jesus, e Ele nos deu a garantia que nós, se trilharmos o caminho de Cristo, nós chegaríamos até o Pai. Ele diz em João capítulo 14, verso 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho, e ninguém vai ao Pai se não passar por Ele. Ninguém consegue entrar pelos portões se não passar por Jesus. Já encerrando a nossa meditação, eu quero ler ainda 2 Coríntios, capítulo 6, verso 2, que diz assim, porque diz, te ouvi em tempo aceitável e te socorri no dia da salvação, eis aqui agora o tempo aceitável e eis aqui agora o dia da salvação. Hoje é o dia, é o tempo, esse é o tempo de sermos salvos, esse é o tempo de sermos justificados por Cristo, justificados por Jesus, reconhecendo que Ele venceu, e sem Ele nós não teríamos acesso ao reino de Deus. Por isso que nós fomos justificados. Por que você faz parte do reino de Deus? Porque eu fui justificado. Mas você não venceu batalha nenhuma, mas o meu Jesus venceu a batalha por mim. Esta é a nossa segurança, a nossa certeza de que com a nossa força nós não conseguiríamos, mas com a força do Senhor, Ele nos fortalecendo, nos guardando, nos protegendo, nós seremos mais do que vencedores, para a glória do nome dEle. Que Deus abençoe-nos nesta oportunidade, nos dê cada vez mais da sua graça e que nós possamos realmente abraçar esta certeza de que nós fomos justificados e então nós temos acesso ao reino de Deus. Eu quero orar nesta hora. Gostaria que você, onde estiver, pudesse também fazer uma oração. Vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos pela tua palavra. Te agradecemos porque o Senhor é bom. Obrigado por ter nos justificado. Ó Deus, nós não conseguiríamos entrar no teu reino pela nossa força, pela nossa habilidade. Nós não conseguiríamos. Mas nós te agradecemos porque o Senhor Jesus nos comprou, nos libertou, nos deu a vida eterna e nos inseriu no reino de Deus. Muito obrigado, Senhor, pela grande vitória que o Senhor nos trouxe na cruz do Calvário. Obrigado, Jesus. Nós não temos como pagar, então nós oferecemos a nossa vida ao Senhor. Declaramos que nós somos teus, nós pertencemos a ti, ó Pai. Por isso nós pedimos que o Senhor continue nos guardando, nos livre de todo mal, ó Deus, e que cada um de nós não esmoreça, mas permaneça firme, certos de que a vitória está garantida, porque Jesus Cristo já venceu por nós. Nós oramos agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.